Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo do Vassoler Responde, eu trago para vocês uma discussão a respeito de uma pergunta que me foi feita muitas e muitas vezes ao longo desses pouco mais de 12 meses, pouco mais de um ano do meu canal do YouTube. Nós estamos agora em outubro de 2021, quando eu gravo aqui esse vídeo do Vassoler Responde. Vassoler, quem é melhor? Fyodor Dostoiévski ou Lev Tolstói? Estamos aqui nos referindo a dois dos maiores escritores da história da humanidade. Os russos, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, né? E Lev Tolstói, que foram, em enorme medida, contemporâneos, né? Ali do século XIX. Dostoiévski nasce em 1821 e falece ainda no século XIX, em janeiro de 1881, e Lev Tolstói, um pouco mais jovem do que Dostoiévski, nasce em 1828, mas vai falecer apenas em 1910, já no século XX. Longa vida de Lev Tolstói. E aí, Vassoler, quem é melhor, Dostoiévski ou Tolstói? Para responder a essa pergunta, a primeira coisa que eu vou dizer é a seguinte. Aliás, digo duas coisas. Nós fazemos sim comparações, fazemos cotejos ao longo da vida, e no âmbito da literatura, no âmbito da arte, no âmbito do pensamento, essas questões também aparecem. Olha, quem seria o analista mais profícuo, mais profundo da condição humana? Dostoiévski ou Tolstói? Quem seria o escritor mais exímio, digamos, o virtuoso e melhor em termos da construção de suas obras, Dostoiévski ou Tolstói? Quem teria retratado melhor todo o panorama histórico de sua época, as questões da Rússia em relação ao Ocidente, do Ocidente em relação à Rússia, Dostoiévski ou Tolstói? Quem teria projetado melhor o devir ali do século XIX para o século XX, das grandes questões do socialismo, do cristianismo, do papel das nações no concerto do mundo, Dostoiévski ou Tolstói? Nós fazemos isso. E nós fazemos isso, sobretudo, nesses cotejos, lançando mão da conjunção alternativa ou, que é a conjunção que eu propositalmente utilizei no título desse vídeo do Vassoler Responde, porque a pergunta me chega dessa maneira. Dostoiévski ou Tolstói? Vassoler, quem é melhor? E a minha resposta tem sido Dostoiévski e Tolstói. Ou seja, ao invés de utilizar a conjunção a alternativa ou, eu tenho usado a conjunção aditiva e. E aí eu quero falar para vocês por que eu faço isso e falo isso. Vocês poderiam me falar, poxa, Vassoler, achei que você ia falar na lata, Dostoiévski. Por quê? Poxa, você ficou do começo da sua iniciação científica, no ano de 2006, até o último dia do seu pós-doutorado, no ano de 2017, você passou aí mais de uma década da sua vida estudando a obra de Dostoiévski, justamente nesse período todo, lendo a Fortuna Crítica, os mais variados autores e autoras que também se debruçaram sobre a obra de Dostoiévski, lendo os 5 volumes da biografia que o grande Joseph Frank escreveu sobre a vida, a obra, o contexto cultural, político, social, filosófico em que o Dostoiévski esteve inserido. Por que você não mostra aí o seu pendor dostoiévskiano nesse momento? Porque, gente, tanto Dostoiévski quanto Tolstói, para mim,
estão num patamar de aprofundamento com relação às questões humanas e em suas vidas lograram, literária e subjetivamente, alcançar momentos fundamentais da constituição do que é o ser humano na história, que me parece que ler Dostoiévski e Tolstói, não ou Tolstói, ler esses dois autores, deveria ser uma das bases, assim como outros grandes autores e autoras, mas deveria ser uma das bases da formação de todas e todos nós. Existe um ensaio que já recebeu inclusive uma leitura de Vassolera aqui no meu canal do YouTube, um ensaio chamado O Direito à Literatura, do professor Antônio Cândido, a quem todas e todos nós que estudamos literatura no Brasil somos muito gratas e gratos, e especificamente eu sou muito grato porque fiz meu mestrado e doutorado junto ao Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP, departamento fundado pelo professor Antônio Cândido. Ali no ensaio O Direito à Literatura, o professor Antônio Cândido diz que, além de um saco de arroz, um saco de feijão, na cesta básica deveria haver um livro de Dostoiévski como direito fundamental do ser humano. E ele se remetia, salvo engano ali no ensaio, a Crime e Castigo. E eu diria, por que não colocar Guerra e Paz de Tolstói nessa cesta básica? Por que não colocar Anna Karenina? Por que não colocar A Morte de Ivan Ilitch? Por que não colocar Uma Confissão de Tolstói? Para citar apenas 4 magnânimas obras de Tolstói, além das enormes de Dostoiévski, como O Romance o Idiota, Os Irmãos Karamazov, Memórias do Subsolo e o próprio Crime e Castigo. Então, para eu entrar nessa seara, uma seara espinhosa, de uma pergunta que me vem sendo feita há muito tempo, eu gostaria de dizer o seguinte: se nós elencarmos alguns fatores, aí talvez eu possa, ao invés de falar Dostoiévski e Tolstói, dizer, olha, nesse quesito, Dostoiévski foi mais profícuo, a meu ver, do que Tolstói, e nesse outro quesito, Tolstói foi mais efetivo, foi mais profundo do que Dostoiévski. Então vamos falar alguns quesitos. Claro que nesse Vassolera Responde eu não vou exaurir toda a questão, mas vou levantar alguns pontos para vocês. Por exemplo, se eu for pensar em termos de um grande panorama histórico, de um grande retrato de toda uma época, me parece que essa, digamos, epopeia, essa dimensão de um panorama histórico, de uma grande apreensão epocal, pensando a época num sentido de um retrato, para que fosse, digamos, uma escavação do que estava acontecendo naquele momento. Me parece que Tolstói, com Guerra e Paz e Anna Karenina, o faz de maneira mais efetiva, num sentido histórico panorâmico, do que aquilo que se dá em Dostoiévski. Por quê? Em Guerra e Paz, esse que dificilmente pode ser tido como um romance no sentido estrito, porque a própria narratividade é tensionada e Tolstói busca os vários contextos filosóficos, históricos, militares e, claro, literários, para o entendimento da campanha russa de rechaçamento das invasões napoleônicas que o país sofreu a partir do começo da segunda década do século XIX. Nesse grande romance, Tolstói vai mostrar como era a correlação de forças na campanha militar. Ele vai entrar dentro das batalhas. Eu nunca vou me esquecer das cenas em que os soldados napoleônicos morrem em pé, uma vez que o generalíssimo francês subestimara as forças russas, subestimara o tempo durante o qual a campanha seria realizada, e muitos morreram congelados em pé no território vastíssimo da Rússia. Além disso, as discussões sobre o papel do indivíduo na história, papel para Tolstói superestimado, e que deveria ser reavaliado em face das campanhas militares, políticas, sociais. Além disso, a descrição dos costumes, as grandes famílias,
a relação da Rússia com o Ocidente. Me parece que esse panorama foi muito proficuamente captado por Tolstói em Guerra e Paz e também em Anna Karenina, inclusive trazendo o drama de sua heroína, Anna Karenina, que tem um final trágico, né, justamente no arremate de Anna Karenina, retratando ali essa alta aristocracia, esse jogo das classes dominantes da Rússia de então. Agora, se Tolstói consegue fazer esse macro panorama e consegue, em termos diacrônicos, ou seja, com o devir de sua narrativa, captar o fluxo da história, ao menos naquele momento, Dostoiévski é o autor da síntese vertiginosa dos acontecimentos literários. É o autor cujas histórias serão condensadas e congregadas numa velocidade narrativa muito grande, fazendo aquilo que o crítico soviético Leonid Grossman chamou de cenas de conclave, colocando várias personagens no mesmo lugar para discutirem a franca, dialógica, filosófica, psiquicamente, os conflitos de sua época. Isso que também acontece em Tolstói com diálogos pródigos é a marca mesma, que eu diria uma marca socrática, uma marca radicalmente dialógica em Dostoiévski. Então, essas questões são debatidas em situações inusitadas, como no aniversário do príncipe Muishkin, no romance O Idiota, acelerando as tramas e fazendo com que os debates filosóficos fossem não apenas um adorno à história, não que eles o sejam em Tolstói dessa maneira, mas não apenas um apêndice, um adorno, um adendo, mas a espinha nevrálgica. De tal maneira que em Dostoiévski as personagens assumem a característica de personagens ideia, que congregam uma ideia e as personagens a levam às últimas consequências. Se Deus está sendo questionado radicalmente, ali no século XIX, Raskolnikov, protagonista de Crime e Castigo, vai entender que o não matarás aniquilado pressupõe o beneplácito para aqueles nihilistas que quiserem ocupar o trono de Deus aspergindo sangue alheio. Essa é a história filosófica, o esqueleto de Crime e Castigo de Dostoiévski. Além disso, eu diria a vocês que as vidas de Dostoiévski e Tolstói, em enorme medida transplantadas, se não biograficamente, bem mais biograficamente em Tolstói do que em Dostoiévski, mas se não de maneira diretamente biográfica, as vidas de tais autores influenciaram profundamente suas obras. Vamos falar, por exemplo, de Dostoiévski, que aí sim escreveu um livro com nuances autobiográficas profundas, Recordações da Casa dos Mortos, ou Escritos da Casa Morta, em que Dostoiévski retrata os anos durante os quais ficou na prisão que ele eternizaria como a Casa dos Mortos, a prisão siberiana, a qual ele fora condenado para trabalhos forçados por ter feito parte de um círculo revolucionário de esquerda, o Círculo de Pietraszewski. Foi nessa prisão que Dostoiévski converteu em seu laboratório literário, em seu laboratório para a condição humana, que ele pôde, digamos, afiar os punhais da sua análise psíquica para entender a condição humana em momentos extremos, momentos de privação de liberdade, momentos de arrefecimento da vontade, do desejo, ou de, digamos, insuflamento do desejo, mas que colide com as muralhas da prisão. Tolstói, por sua vez, tendo alcançado o estrelato máximo da literatura russa, ali em meados do século XIX, sofre agruras profundas, esvaziando o sentido da vida e flertando com o pessimismo e com o suicídio, em face do que ele considerava um puro farisaísmo, uma pura superfluidade da vida. Ele não queria a celebridade, a posição de celebridade, ele não queria os prazeres mundanos puros e simples. Ele queria encontrar um sentido para a vida, ele queria encontrar uma dimensão de verdade. E dedicou a sua vida, a sua jornada de vida, a sua busca espiritual a encontrar esse sentido. E o fez. As obras Uma Confissão e A Morte de Ivan Ilitch iluminam profundamente esse momento de Tolstói, numa virada que vai do penhasco do suicídio
a tentativa de vivificar a vida com sentido, mesmo que, como no caso de A Morte de Ivan Illich, que já encontrou resenha aqui no meu canal do YouTube, vocês podem procurar na playlist Resenhas de Livros com Vassoler, em A Morte de Ivan Illich, mesmo que em A Morte de Ivan Illich nós tenhamos justamente uma personagem que descobre um sentido para a vida e a ressignifica à beira de uma doença terminal, à beira da morte. Então, Dostoiévski e Tolstói souberam submeter suas respectivas vidas ao trâmite de sua arte. É possível dizer para ambos que eles retratam e vivenciaram com profundidade e à perfeição um aforismo com que certa vez, eu vou dizer quando a vocês, em dezembro de 2006, em Berlim, eu deparei um aforismo de Picasso, de Pablo Picasso. Eu fui a uma exposição de esboços de Pablo Picasso no Museu Berggruen, Montanha Verde, em frente ao castelo de Charlottenburg, em Berlim. E nessa exposição de esboços do Picasso, eu me lembro de ter encontrado um livro com aforismos do pintor espanhol, em que ele dizia: eu não procuro, eu encontro. E dizia mais: eu pinto como eu respiro. E isso faz sentido em face do que eu estou falando para vocês a respeito de Dostoiévski e Tolstói. Eles conseguiram encontrar a partir da procura, na dimensão de que se estavam balizados nessa procura, se dedicaram suas vidas à literatura, e isso foi muito verdade para ambos, ainda que Tolstói seja proveniente de uma das famílias mais ricas e antigas da Rússia, né, da formação mesma da casa aristocrática da Rússia, Tolstói, ao fim da vida, quis abrir mão de seus privilégios, do seu patrimônio, num sentido moral, num sentido político, para se irmanar a todos e a todas aqueles que viviam do próprio trabalho ou tentavam viver do próprio trabalho. Já Dostoiévski, mesmo pertencendo à nobreza, vinha ali dos baixos estratos da nobreza e sempre teve muita dificuldade na sua sobrevivência, inclusive dificuldade agravada pelo seu trágico vício em jogo, que o assolou durante bons anos de sua vida ali. Ao fim da vida, Dostoiévski teve ali uma situação financeira um pouco mais remediada, mas nunca como a de Tolstói, longe de ser como a de Tolstói. E ambos dedicaram suas vidas à escrita de suas obras, e suas obras esmeradas, que tentassem contrastar, tentassem dizer o que é o humano. Aqui o humano responde. Quais são as forças centrípetas e centrífugas do humano? Ambos, Dostoiévski e Tolstói, concordavam com a dimensão de que o coração humano estava, em enorme medida, tomado pelo egoísmo. E ambos encontraram na espiritualidade, em leituras do cristianismo, que são mais ecumênicas em Tolstói, porque dialoga com o budismo, porque dialoga com tradições outras, mas que também são ecumênicas em Dostoiévski, e eu mesmo, como estudioso de Dostoiévski, cheguei a fazer uma comparação entre a espiritualidade em Dostoiévski, a filosofia de Georg Hegel e as elucubrações espíritas de Allan Kardec no meu livro Dostoiévski, a Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo, que está disponível a partir do link que está aqui embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo. Você pode adquirir o livro caso tenha interesse. Então, ambos encontraram na dimensão de Deus, da transcendência, da fé, uma questão fundamental para a ressignificação da vida. Tolstói, num sentido de uma moralidade que transformasse a vida aqui e agora. Dostoiévski, numa busca que pressupunha necessariamente a existência da vida após a morte, a existência de uma ética transcendental absoluta, com isso Tolstói concordaria, numa dimensão de refrear os impulsos mais destrutivos do ser humano e voltá-lo para a empatia, para o perdão, para o arrependimento, para a comunhão, para a solidariedade. É nesse sentido, pessoal, que obras como Os Irmãos Karamazov, o romance mais importante da minha vida, Os Irmãos Karamazov, e ali dentro dos Irmãos Karamazov, os capítulos A Revolta e o Grande Inquisidor, como os mais importantes com que eu já deparei na vida,
Os Irmãos Karamazov e Ressurreição de Tolstói, a novela Morte de Ivan Ilitch e o relato autobiográfico Uma Confissão do Tolstói, Crime e Castigo de Dostoiévski, Memórias do Subsolo, essas obras, elas realmente vão alterar a disposição anímica daqueles e daquelas que as lerem. Então você que está assistindo a esse vídeo, coloque para você. Olha, Flávio, quais são autores e autoras inescapáveis? Bom, entre esses autores e autoras inescapáveis, eu certamente colocaria em altíssima conta Dostoiévski e Tolstói, porque as questões eternas, o que fazer, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, por que construir uma nova sociedade? O ser humano pode ser melhor do que ele se apresenta? Ou o ser humano é já o que ele se apresenta? É possível o amor? Por que a esperança, mesmo encalacrada por todo o escombro da barbárie, ainda luta em encontrar a sua aurora? Todas essas questões são questões trazidas à tona, não só pelas elucubrações das personagens de Dostoiévski e Tolstói, mas pelas vivências, por aquilo que elas vão congregar nas suas ações, no seu devir, nas suas trajetórias. É por isso, pessoal, que nesse Vassoler Responde, eu me dediquei aqui a ressignificar essa pergunta que me chegou muitas vezes aqui no canal do YouTube, do meu canal do YouTube. Vassoler, quem é melhor, Dostoiévski ou Tolstói? Eu diria Dostoiévski e Tolstói, Shakespeare e Thomas Mann, Kafka e Camus, Guimarães Rosa e Machado de Assis, Virginia Woolf e a Svetlana Alexievich, Clarice Lispector e Wisława Szymborska. Vocês estão percebendo? Que nós façamos uma conjuminação. É claro que as pessoas mais tocadas por Tolstói puxarão, digamos, a sardinha para essa brasa. No Brasil, gente, Dostoiévski é mais lido, até eu diria, do que em outros locais, para além de Tolstói. Tolstói é muito lido ao redor do mundo, e eu já estive tanto na casa de Dostoiévski, onde ele nasceu em Moscou, quanto em São Petersburgo, e fui também a Tula, cidade que fica a 2 horas de Moscou, para visitar a propriedade de Yasnaya Poliana, onde viveu Tolstói. E existem centros internacionais de estudos sobre Tolstói, sobre Dostoiévski, ao redor do mundo. Quem se lembrar, quando houve, em 2014, os Jogos Olímpicos em Sochi, os Jogos Olímpicos de Inverno, na cidade russa de Sochi, que é muito bonita, fica ali à beira, fica ali na região sul da Rússia, no Cáucaso, né, perto do conjunto de montanhas do Cáucaso, vocês vão se lembrar de que vários escritores russos tiveram flâmulas hasteadas ali no palco de apresentação dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, e ao centro do estádio havia as figuras, as flâmulas de Tolstói e Dostoiévski, rendendo homenagem aos maiores escritores da tradição russa. Então, coloque para você, como eu fiz, a leitura contínua. E, de certa maneira, você vai perceber que o caráter febril, o caráter escatológico, o caráter, digamos, mais estático, com X de êxtase, vai com Dostoiévski. Mas essa percepção grandiloquente, do panorama enorme, da tentativa de retratar uma época nas filigranas, nos costumes e traçando, digamos, um quadro da auto-aristocracia, vai com Tolstói. Ainda que em Dostoiévski, o quadro dos humilhados e ofendidos, como ele mesmo intitulou um de seus romances, esteja premente. Essas questões transpassam a obra desses dois grandes autores que, a meu ver, precisam ser lidos por todas e todos nós conjuntamente. Com cotejos, mas sempre conjuntamente. Quem é melhor, Vassoler? Dostoiévski ou Tolstói? Vassoler responde: Dostoiévski e Tolstói. Se vocês gostaram de mais esse vídeo do Vassoler Responde, deem um like no vídeo, curtam o vídeo,
vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao se tornar membro humanista do meu canal, você apoiar esse meu projeto de universidade aberta no YouTube segundo sua situação financeira. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem aos vídeos do Vassoler Responde, que acontecem todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Brasil. Então até o próximo Vassoler Responde, pessoal, e tchau, tchau!